boa noite, quem vai chegando? Aí, Hélio, Cadu, Leandro. Vamos chegando aí, esperar o Pita aqui, já testamos, deu tudo certo. Aguardar ele entrar, ele deve estar entrando aí. Esperar que hoje a gente não tenha problema, né? Boa noite, pessoal. Só aguardando aqui o Rafael entrar. Ô Hélio, grita aí pro Pita entrar, pelo amor de Deus. Hélio tem tantas participações que já vai estar integrante do grupo já. Hoje o Papo de Inseto é com o Rafael Pita, da Embrapa Agrosilva Pastoril. Acabou de entrar, vou convidar aqui. É 18 horas de Brasília, né? Lá são 17 horas no Mato Grosso, mas ele já está aí entrando, tá tudo certo. Boa noite, meu querido, tudo certo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pronto, perfeito. Acho que Sim. são poucas as lives que a gente não tem problema aqui no início. Geralmente a gente perde uns 10 minutos brigando de TI. A conclusão do Papo de Inseto é que entomologista não é muito bom dessa parte de informática, redes sociais, mas estamos lutando para melhorar isso. Vamos lá. Pita, muito obrigado pela presença. Mais uma vez, essa outra que é intimação, né? Amigão. Mas, e tem mais um detalhe, Pita é recém-pai, né? Então, assim, eu estava deixando o coitado descansar um pouco, até para a Érica não brigar também, mas chegou uma hora que ele teve que arranjar uma horinha aí. Pai na quarentena e recém-pai ainda mais, a gente sabe que não é tarefa fácil. Mas o Rafael Pita é agrônomo, né? Mestre em entomologia pela Unesp Jaboticabal, fez doutorado em entomologia também na Exalc, e entrou depois como pesquisador na Embrapa Agrosilva Pastoril, em Sinop, no Mato Grosso. O Pita também, ele é editor-chefe, junto com o Daniel, que a gente entrevistou aqui na semana passada, da revista científica Entomological Communications, da SEB, a nova revista. E muitos conhecem também o Rafael como o grande apresentador do Entomo Quiz, né? O grande disputa de perguntas e respostas da SEB, que acontece em todo o Congresso Brasileiro de Entomologia. Então, muitos conhecem ele desenvolto lá como um grande host e apresentador do Entomo Quiz. Mas por trás disso, ele também é um pesquisador, né? Nas horas vagas, né, Rafael? Também faz umas pesquisas aí. Mas é brincadeirinha, gente. E antes de mais nada, eu queria agradecer o pessoal que está sempre divulgando aqui, o Mundo dos Insetos, Ácaros São Legais, Agribela, Café com Entomologia, e fora todos os outros colegas. Hélio está sempre na liderança, Hélio Guzzo, Luana Lima, Agroísa, Diego Biólogo, e até minha esposa, que também sempre compartilha aqui minha live. Um beijão aí. Então, Rafael, primeira coisa, você está numa região que é tão importante, né, na parte agrícola, e que muitas pessoas não tiveram oportunidade de conhecer. Eu sou um deles, estou esperando o convite ainda para o evento de entomologia aí em Sinop, mas muitos não conhecem muito a realidade aí, o que é hoje. Queria que você me passasse para o pessoal o que em geral é plantado, é cultivado aí na região do Mato Grosso, onde você está, nos arredores, né? Quais são as principais culturas, e o que é que tem além da Embrapa, tem outras instituições, como é que está aí hoje o retrato da agricultura e também da pesquisa científica na região? Joia. Ô, Thiago, bom, primeiro, obrigado pelo convite aí, pela apresentação. Comecei até a achar que eu posso ser o cara importante um dia. Mas, enfim, é um prazer estar participando da live aqui.
Agora eu consigo assistir mais porque eu criei uma conta no Instagram, né? Mas, bom, em relação à sua primeira pergunta aí, cara, a gente está num estado aqui que produção de grãos, commodities em geral, é muito forte, né? Então, assim, para o pessoal ter uma noção, Mato Grosso tem dimensões. Mato Grosso tem o maior rebanho de gado de corte do país. É o maior produtor de soja, né? Nós produzimos aí 1/3 da soja do país todo. É o maior produtor de milho segunda safra. É o maior produtor de algodão. A gente produz mais de 2/3 do algodão do Brasil. O maior produtor de milho pipoca, girassol. Então, assim, para vocês terem uma noção o quão grande é o estado, né? E as áreas de pecuária são imensas ainda. E dentro do estado a gente tem variações muito interessantes de sistema produtivo, de paisagem agrícola. Eu estou aqui na região amazônica, o começo da Amazônia está aqui em Sinop. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma área de reserva legal muito grande. O produto de Sinop para cima, aí, sentido Pará, o produtor ele só pode utilizar 20% da área dele, da propriedade. Então, quando a gente está passando de avião, passa por Cuiabá, subindo o estado, você vê uma mudança, além de mudar o bioma, né? Ao sul é cerrado, e ainda a gente tem uma parte de Pantanal, mas de avião dá para perceber, é muito notório como muda isso ao longo do estado. Então a gente tem ali o cerrado com em torno de 50% da área é preservada, é o que o produtor pode utilizar, e aqui 20%. Então cria um mosaico muito legal. E além de a gente ter esses biomas diferentes, os sistemas produtivos são meio distintos, sabe? Então aqui a região que eu estou, Sinop, nós falamos aqui é o Médio Norte, nortão do estado. O que é muito forte, o principal, assim, a soja, ela é a cultura do verão, é a primeira cultura. Aí estou falando em 95% ou mais predomina a soja no verão, exceto algumas áreas que o pessoal ainda cultiva arroz. O arroz tradicionalmente é cultura de verão, mas também já existe o trabalho da pesquisa agropecuária adaptando materiais para a segunda safra, que é uma demanda do produtor. Então isso aí facilita não só a produção, mas estocagem também, né? Às vezes o cara ele produz arroz e não tem silo para guardar, porque todo mundo está guardando soja. Bom, deu uma fugida um pouquinho, mas para entender a justificativa do porquê que vai mudando, e predominantemente soja. Nessa região que eu estou, a segunda safra, majoritariamente é milho, mas a gente tem também o cultivo do algodão, que aqui na região é segunda safra. 100% é segunda safra. Né? Já pegar o sul, sudeste do estado, aí a gente já, por exemplo, começa a ter algodão de primeira safra. Uma região mais específica, ali Primavera, Campo Verde, o produtor tem esse hábito. Então ele não cultiva nada durante o verão, vai fazer uma adubação verde normalmente, um milheto, uma braquiária, e em dezembro desseca e planta o algodão. Tá? Beleza. Se a gente pegar... É quase um país, né? Se for comparar, o Mato Grosso é um baita de um país de área. Cabe a alguns países aí da Europa, né? Se pegar a região oeste, por exemplo, tem o cultivo de girassol. Então, uma região específica ali, Campo Novo do Parecis, o pessoal gosta de ir para tirar foto nessa época. Mas tem o girassol, tem o milho pipoca. Então tem um mosaico muito grande. Obviamente que... Então, o que a gente vê assim, de pragas muito importantes? Geralmente são pragas polífagas. São adaptadas, então, a essa condição que eu mudo a planta, a espécie, mas eu mantenho plantas hospedeiras. Uma coisa, Rafael, já interrompendo você, a Gabi Vieira já fez uma pergunta aqui, quando você está falando da soja, se você sabe aí do percentual, mais ou menos, de soja convencional e BT.
Tá. A soja convencional é uma área bem pequena, sabe? O que a gente pode falar é que a soja não BT, mas não necessariamente uma soja convencional. Porque a gente tem muita Já soja... explica, aproveitando, já interrompendo novamente, tem muita gente aqui que é aluno e é de outras regiões que não cultiva soja, inclusive. O que é essa soja BT, para explicar para a galera? Ah, ótimo. A soja BT é uma soja modificada geneticamente para expressar proteínas inseticida. São proteínas oriundas aí da bactéria Bacillus thuringiensis. E a gente tem hoje no mercado uma geração de soja transgênica que é só resistente ao herbicida glifosato, e essa o produtor ainda usa bastante, porque são materiais, tem muito material muito produtivo e já quebrou a patente, não paga royalty então. E aí a gente tem uma adoção que é maior, em torno de 60% da soja cultivada, negociada hoje, é a soja transgênica BT, que ela é resistente ao herbicida. Eu posso aplicar o herbicida, vai controlar a planta daninha, mas não vai matar a soja. Além disso, ela é resistente a alguns grupos de lagartas. Então hoje está mais ou menos assim, 60% de soja BT, 40% de soja não BT. Dentro desse 40%, um percentual pequenininho é soja totalmente convencional. Interessante. E só para também ter essa visão, você começou a falar já aí das principais pragas. Então, o que é que geralmente vocês vêm trabalhando, o que é que gera mais demanda para você como entomologista daí, dessas culturas e de pragas que ocorrem? Uhum. Assim, cada safra é um cenário, né? Mas o que está sempre presente dessas pragas aí polífagas? Percevejo, principalmente o percevejo marrom e os cristos zeros. Então ele está na soja. No milho ele não tem muito potencial de prejuízo, mas se tiver uma população muito elevada, ele pode causar prejuízo. E no algodão. No algodão ou no girassol, dependendo do local que a gente está, né? Aí sim a gente tem pulverizações específicas no algodão, apesar dele não se reproduzir em algodão, mas o adulto ele vai tentar se alimentar para sobreviver. O outro percevejo que a gente tem como importante é o percevejo barriga verde, o de Kellops, que ele se multiplica muito bem na soja. Nas últimas safras isso a gente nota muito. Não causa muito prejuízo na soja, só que ele é uma praga muito severa no milho. E a gente, quando a gente está falando de tira uma cultura, coloca outra, às vezes é no mesmo dia. Você vê até a colhedora na frente e a semeadora atrás. E fora que toda a região, ou tem alguém plantando, alguém colhendo. Então tem um fluxo de praga muito grande desse Dichellops para o milho. E aí, assim, esses primeiros 5, 10 dias da lavoura aí é um Deus nos acuda, sabe? Então é tratamento de semente, pulverizações foliares para tentar segurar isso aí, que é uma fase muito sensível do inseto. De perceber são esses dois. Aí a gente tem mosca branca, Bemisia tabaci. O biótipo que já foi detectado aí, a gente sabe que mosca branca tem diferentes biótipos, né? E o mais recente detectado no Brasil foi o biótipo Q. Ele foi detectado já aí na região? Foi. Nós coletamos umas amostras, ele é típico de ornamental, né? Aqui na floricultura em Sinop, aí a gente mandou para o pessoal de Botucatu, para a colega Regiane e a Renate, elas confirmaram lá por molecular que se trata do quê? Agora, em lavoura, não foi encontrado nada ainda. O pessoal do Instituto Mato Grossense do Algodão também fizeram coletas aí, as próprias companhias multinacionais fazem coleta. Pelo menos até agora não é sabido do biótipo Q na lavoura, só em ornamental. Interessante. E bem destacado isso que vocês detectaram no ornamental, porque é tão conhecido que as plantas ornamentais elas são as grandes disseminadoras de pragas, né? Mundialmente isso, de exportação e tudo, né, pessoal? Flor para cá, muitas vezes caminhões que vêm de regiões diferentes. Aqui mesmo em Petrolina para caminhão no meio da cidade para distribuir
flow vindo de diversos outros cantos, né? Então é sempre um disseminador de pragas. Mas continue, eu queria que também falasse das lagartas também, não é isso? Então sugadores aí, pensando em políficos de maior importância, são esses três, né? Aí, o complexo de lagarta, nós temos o gênero, não vou nem falar Spodoptera frugiperda, é o gênero Spodoptera. Frugiperda, lógico que acaba sendo o carro-chefe aí das Spodoptera, mas a gente tem Spodoptera albula, que é bem comum em soja, Spodoptera eridânea, Spodoptera cosmioides. Essas a gente percebe mais em soja, né? Uma ou outra ainda aparece alguma coisinha em algodão, mas a frugiperda ela está na soja, depois ela está no milho, ela está no algodão, ela está no feijão, no calpi, está no girassol, na braquiária. Essa então, aí come tudo, rapaz. Qualquer coisa que botar na frente, ela come. Então não é à toa que a gente sempre vê casos de quebra de resistência com Spodoptera relativamente comum, porque ela está realmente o ano todo presente em alguma lavoura e os produtos, os grupos químicos, eles não vão mudar muito significativamente de uma lavoura para outra, de uma cultura para outra. Então, está exposto a isso o ano todo. E as proteínas das plantas transgênicas também, elas são comuns entre as culturas. O que está no algodão, está na soja, está no algodão, está no milho. Então, assim, uma praga que se alimenta em uma cultura, na cultura seguinte, ela está presente, ela está sendo exposta a essa proteína também por muito mais tempo. Uhum. A Larissa Loureiro fez uma pergunta aqui, mas eu vou aguardar para mais tarde, Larissa, perguntando sobre a parte de controle biológico. Antes disso, Pita, eu queria saber, bem, a gente fez uma divulgação falando de intensificação da agricultura, né, se isso remete a mais pragas, principalmente porque você trabalha na região que tem extensas áreas, né, então isso se torna mais difícil ainda, né, o controle de pragas, de forma geral, né. Então, esse título ele remete basicamente ao manejo integrado de pragas. Eu queria saber de você se realmente essa intensificação agrícola está diretamente relacionada ao maior detecção de pragas, né? E como está sendo esse convívio, e se tem uma saída para isso aí na região. Legal. Cara, é óbvio que, assim, não digo nem a intensificação em si, mas o monocultivo, a simplificação do ambiente, isso é fato, é conceito básico de ecologia e ocorre, né? Só que eu acho que a gente é mais abençoado nesse sentido, está num país aí que predominantemente tropical. E a gente tem uma biodiversidade muito grande, sabe? Então, mesmo em monocultivo, a gente encontra uma biodiversidade muito grande mesmo. E depois eu vou comentar alguns comparativos do monocultivo com o integrado, que é o tema principal aí. Mas dentro do monocultivo a gente tem uma diversidade muito grande de inimigos naturais, seja macro ou micro-organismos. Na minha concepção, Thiago, e baseado também por alguns estudos que já conduzimos aqui, o maior problema desses surtos de pragas não está nem na intensificação, mas está na ausência dos preceitos básicos ali do manejo integrado de praga, que é basicamente aquela basezinha da pirâmide lá, né? Então, é necessário fazer um monitoramento bem feito, é necessário, e isso eu vejo que os produtores estão melhorando muito, estão contratando pessoal capacitado para isso, dando treinamento, mas ainda está pecando bastante naquela parte que é entender a tolerância da planta ao ataque da praga. É aí que pega muito, sabe? E também lembrar que existe a mortalidade natural no agroecossistema, aquela basezinha lá do milho. Então, mesmo que o pessoal faça um monitoramento, e isso aqui ao longo dos 10 anos que eu estou aqui, eu vejo que cada ano é mais comum ter esse tipo de profissional no campo fazendo monitoramento,
mas o sarrafo, vamos dizer assim, é o mesmo. Encontrou praga, eu vou aplicar. Então, assim, tem muito, muito deles vai de cada um, né? E aí eu vou aplicar porque eu acho que tem muito, ou porque eu tenho uma dificuldade, eu não tenho maquinário suficiente para, se eu precisar em 3 dias, por exemplo, voltar no mesmo talhão. Existem alguns estigmas, alguns paradigmas aí do pessoal, e é isso que a gente tenta trabalhar bastante. E como Mas, dessa sua, eu sei que você tem muita vivência, muita proximidade com os produtores aí. Se você pudesse jogar um número que você acha de porcentagem, não do MIP, do manejo integrado de pragas ideal, mas pelo menos algum que faz um monitoramento, um pouco que tem ali o cargo do monitor, do pragueiro, que ele faça isso de forma mais escalonada, que seja sempre feito, e aplique de acordo com esse monitoramento. E quanto que você acha que ainda vai de acordo com o calendário mesmo, com aquele receitinha de bula e pronto? cara, é difícil falar isso porque a gente tem um espectro gigantesco, sabe? E não dá para ficar muito binário, faz, não faz. A gente tem estratos aí. Então tem o cara tem o produtor que ele faz tudo calendarizado, mas é com aquele mesmo produto, sempre. Às vezes o mais barato, e a gente sabe que o mais barato normalmente é o de mais largo espectro, é o que mata a praga e o inimigo natural. A gente tem produtor que ele prioriza produtos mais seletivos, mesmo trabalhando calendarizado. Então, por exemplo, tem muito produtor hoje que faz muita pulverização com produto biológico on-farm. Né? Então, ele produz na propriedade esse micro-organismo, multiplica, e ele aplica de forma contínua, tentando fazer um preventivo, vamos falar assim. Né? Tem um que utiliza mais os químicos, só que mais seletivo. Tem uns que monitoram, mas utilizam um nível de controle bem mais rigoroso do que a pesquisa fala que precisa fazer. A gente tem grandes grupos que tem um monitor de praga, que tem um conhecimento gigantesco, mas se olhar, o número de aplicações dele é semelhante a um cara que não monitora. Então tem de tudo. Uhum. É difícil falar isso para você. A Gabi Vieira perguntou aqui quais as principais ferramentas de monitoramento que o pessoal tem usado. Isso obviamente vai variar de acordo com a praga. Né? Uhum. Bom, a ferramenta, acho que na soja é o pano de batida. Então, isso aí está bem divulgado, assim, isso aí está bem absorvido já com o pessoal produtor. Agora, algodão, milho, aí inspeciona a planta. Então, o método que foi desenvolvido é inspecionando a planta. Então, vai depender de cultura para cultura. O que tem aí que as pessoas se tecnificam mais, vamos dizer assim, é que hoje está cada vez mais comum o uso de aplicativos, softwares de monitoramento. Então, não necessariamente só grupo grande, tem produtor pequeno, médio que também utiliza. Sim. Ele vai para o campo com o tablet e ele já define, faz a distribuição aleatória ali no campo. Então, a hora que ele está passando perto do ponto pré-programado, o tablet destrava, porque está travado, e aí ele faz o monitoramento. Ali ele anota tudo que tem, só marcando, né, só dando o tiquezinho. E assim que ele passa em um lugar que tem um ponto de Wi-Fi, aquilo já sobe para a nuvem. O Francisco Duque aqui, nosso colega da Federal Rural da Amazônia, falou que um dos erros é estabelecer nível de controle para todas as cultivares. Na verdade, a gente sabe que nível de controle é algo que na verdade, ele varia para cada fazenda, né? Porque ele depende do quanto que você está esperando ali retirar no final, tem custos, então a gente estabelece ali um nível, mas ele dependendo do que o produtor, quanto que ele investiu na área, né? Tem a parte financeira envolvida. Você não pode retirar, pegando aqui para a região, um produtor nível exportação, um outro nível básico, que teve investimentos diferenciados, então
claro que a gente não tem como criar também níveis de controle fracionados para diversas realidades. Então, é meio que um horizonte, né? Que a pessoa pode, talvez, seguir, né? A Josiane Agro perguntou também se isso é feito para grandes áreas, o monitoramento. Só, se me cabe um minutinho complementar aí, Thiago, isso que você falou, que é muito importante, e a gente recebe uma crítica do pessoal comum justamente a isso. E nós não negamos isso. Sim, de fato, o nível de controle ele vai mudar em função do nível de dano econômico, que vai depender do valor da cultura, do produto que eu utilizar. Então, o que nós, Embrapa e várias outras instituições, recomendamos? É o nível de ação. Esse nível de ação está mais baseado na tolerância da planta à praga. Aí eu não estou... Por que a ideia disso? Eu sei que, vou dar um exemplo, soja aguenta 30% de desfolha no vegetativo. Pô, Rafael, mas tem material que eu vejo ter no campo que aguenta 40%. Ok, mas com 30% nós estamos garantindo o mínimo. E assim, falando de 30%, estou falando de um valor só no vegetativo, já é difícil demais de entrar na cabeça do pessoal. E é comum, você fala, na hora de perguntar, um fala 15, é 20. Agora você imagina se eu tivesse um monte de se. Se for um material de ciclo tal, se for tal produto. Por isso que a gente trabalha levando em consideração a tolerância da planta, ao ataque da praga. Seria um índice mais simples de trabalhar, só por isso. Ótimo, pergunta que você tinha falado, desculpa. Não, a Josiane Agro perguntou em relação ao monitoramento em grandes áreas, se é dessa mesma forma, olhando planta por planta. Aí a amostragem, né? Isso. O que muda é que você dimensiona mais gente ou menos gente. Sim. O Carlos aqui, ele perguntou em relação da multiplicação on-farm. Eu vou segurar esse tema um pouco e até, se a gente conseguir ainda, a gente volta a conversar isso. Mas eu queria... Tem outras coisas que a gente quer falar aqui ainda, sabe? A parte de manejo integrado de pragas, essa é uma das áreas que o Rafael está mais atuante, né? Então ele pode falar bem de outros tópicos, de resistência, que vem trabalhando bastante também. Agora, uma das alternativas, né, que tem se trazido para o cultivo agrícola, que você tem estudado bastante, é esse sistema agrossilvopastoril, que na verdade é o nome da Embrapa, inclusive, aí, né? Embrapa, a unidade agrossilvopastoril. E eu queria que você falasse um pouco desse trabalho, porque você eu acho que é o entomologista do Brasil hoje que está liderando essas pesquisas, né? Qual é o efeito desse sistema na parte de pragas. Então, acho que ninguém melhor que você para poder falar um pouco dessas pesquisas, o que tem se notado de mudanças, né, da parte de pragas nesses diferentes sistemas. E queria que você começasse, inclusive, explicando do que isso se trata melhor para as pessoas entenderem. Tá, legal. Então, deixa eu definir primeiro, né? Esse agrossilvopastoril, ou vulgarmente aí, integração lavoura, pecuária, floresta, são sistemas integrados. Mas acaba que a gente tem um cunho mais para grandes culturas. Mas é um policultivo, né? Como a gente vê muito em pequenas culturas, os minor crops aí. E o que a gente tem? A gente tem arranjos produtivos. Então, eu posso ter lavoura, depois na sequência eu colho essa lavoura, soja é um bom exemplo para nós aqui. Na sequência eu posso semear braquiária, às vezes essa braquiária é até semeada antes da soja ser colhida, e na sequência, a hora que a braquiária já atinge um tamanho, eu posso entrar com gado, integração lavoura-pecuária. Eu posso ter o silvopastoril, por exemplo, que é o cultivo de árvores, e entre essas linhas de árvore, não é um maciço igual uma floresta normal, comercial, eu tenho braquiária. Então eu tenho gado, seja gado de corte, gado de leite. Para gado de leite tem um apelo maior, a gente percebe isso, porque a parte de ambiência influencia bastante no gado leiteiro. Gado de corte também, mas leite parece que é mais prominente.
Além disso, eu posso ter entre os renques, aí, as linhas de eucalipto, o cultivo de lavoura, que é o silvio agrícola. E aí eu tenho o agrosilvio pastoril, que junta tudo, aí, tudo no mesmo balaio. Então eu tenho faixas de cultivo de um componente florestal. Para nós aqui a gente trabalha muito com eucalipto, mas existem vários outros ensaios da Embrapa com outras espécies também. E aí entre essas faixas, aqui para nós é faixa tripla de eucalipto, a gente tem o cultivo de lavoura, que é basicamente o modelo que a gente tem testado nos últimos anos. A soja no verão, colheu a soja, então lá para comecinho de fevereiro, eu consigo colher essa soja, já entro semeando o milho, e esse milho ele já vai consorciado com braquiária. Na mesma semeadora eu faço as duas operações. E aí lá para junho, julho, essa braquiária ela já está mais ou menos na altura da espiga do milho ali. Esse milho já está pronto para colher. Então a gente entra com a colhedora, ela vai colhendo mais alto, só para pegar a espiga mesmo, né? Não arrancar a braquiária. E aí na sequência o gado já pode entrar. Então ele pasteja ali uns 3 meses e meio, até o próximo cultivo de soja. Então, para nós aqui, que temos uma condição de seca muito severa no meio do ano, maio, agora a gente já não tem chuva, é uma garoinha ou outra, mas junho, julho, agosto, setembro, não cai água aqui. E aí, nesses sistemas, você vê o gado pastando na braquiária grande, verde, bem bonita. E aí é o lado onde o pecuarista só utiliza só a braquiária, só a pastagem, aquele pasto ralo, muito seco, né? Então dá um contraste gigantesco. E a gente tem uns resultados interessantíssimos em todas as áreas de pesquisa. Eu estudo a parte de entomologia, mas a gente tem colega na área da microbiologia, micrometeorologia, emissão de gases de efeito estufa, a parte econômica, física do solo, química do solo. E são resultados muito interessantes que mostram que realmente é para esse caminho que a intensificação agrícola, que é uma demanda mundial, não tem jeito, acho que a nossa agricultura, a nossa produção agrícola vai ter que caminhar para modelos assim mesmo, sabe? Tanto é que, para vocês terem uma ideia, no último levantamento em 2016 que foi feito, nós temos, considerando sistemas integrados, pelo menos algum desses modelos que eu comentei aí, nós passamos de 10 milhões de hectares no Brasil já. Então, assim, e crescendo, né? Então, a demanda de pesquisa para isso é muito grande, porque é meio novo, a Embrapa trabalha com isso há mais de 20 anos, mas a gente precisa gerar muita informação ainda para o produtor, para ter esses pacotes tecnológicos, sabe? Aí, Rafael, o Francisco já fez uma pergunta aí, então, desses sistemas, né? Se não tem problema de milho e pastagem em relação a Spodoptera frugiperda e Mosses látrix. Uhum. Olha, para Mosses a gente nunca teve infestação aqui. Não é que ela não exista no estado, às vezes eu encontro, mas não é muito. A Spodoptera frugiperda que é uma praga importante de braquiária aqui, sabe? Nos ensaios nossos aqui, Thiago, nós nunca tivemos problema de pegar a Spodoptera, detectar a Spodoptera atacando a braquiária. A preferência dela é sempre milho. Pode estar muito relacionado com o tipo de braquiária que a gente usa. Tem um trabalho recente da colega Simone, lá da Embrapa Milho e Sorgo, com a biologia da Spodoptera em diferentes braquiárias. E, por exemplo, a braquiária rosisiensis é bem mais sensível, seria um hospedeiro melhor para ela. Então, nesse cenário, eu posso ter um problema maior da praga. Posso ter. No nosso, que a gente usa braquiária, o tal do o braquiarão, que o pessoal fala, o marandu, nós não temos problema. O que a gente nota, sim, a dificuldade nossa é com cigarrinha. Então, nessas áreas, eu encontro cigarrinha até no milho. Não é muito.
Tanto e depende, na verdade, do sistema, sabe? Posso já falando alguma coisa aí, já de resultados? Eu queria ir, Que eu tenho justamente, né? encontrado? Vocês têm aí uma disponibilidade que é uma coisa rara, né? E é até difícil de se ter, né? Uma área experimental na Embrapa com esses diferentes sistemas, com blocos, podendo fazer isso de uma forma em grande escala, né? Então, o que dessas pesquisas desses últimos anos que você participou, né? Que você pode trazer para a gente que teve de diferença na parte de pragas? Uhum. O ensaio aqui, para o pessoal ter uma ideia, o ensaio tem 80 hectares. Cada parcela, cada repetição tem 2 hectares. E cada tratamento são 4 repetições, né? Pra você ter uma noção como é que é grande. Dá para ver pelo Google Earth o ensaio. Então, em pastagem, um dos resultados assim, muito interessantes que a gente obteve, o trabalho está até publicado, eu posso compartilhar depois, é com a própria cigarrinha. A Amarranarva spectabilis que a gente identificou aqui, né? O colega Gervásio, lá do Rio Grande do Sul, identificou. E a gente avaliou a flutuação da praga num sistema da pastagem em monocultivo, que são nossos tratamentos testemunha, tratamento controle. Teve o acompanhamento numa área de silvipastoril, então pastagem com floresta, e um agrosilvopastoril, desse que eu falei super intensivo, né? Soja verão, depois milho com braquiária, colhe o milho, fica a braquiária para o gado. Então a gente avaliou a flutuação da praga e o número de vezes que era necessário ter intervenção de controle. No caso aqui a gente trabalhou sempre com controle microbiano, metarrísio. E no sistema de pastagem em monocultivo e no silvopastoril, nós precisamos fazer pulverização para controlar ela. Uma pulverização também foi o suficiente, sabe? Porque são áreas que estavam lá pelo menos há 3 anos já, aquela braquiária estabelecida. Já no sistema agrosilvopastoril, a gente não aplicou nada porque não teve a praga. Então era um resultado muito interessante de como que o meu sistema de produção influencia em praga. E o porquê que isso acontece? Essa braquiária, ela aparece no campo ali quando eu semeio o meu milho. Então, lá para fevereiro. Até essa braquiária germinar, começar a crescer, começar a ter uma cobertura ali que diminua aquela radiação solar, que é prejudicial à praga, à ninfa, principalmente, né? Eu já estou entrando num período de redução de chuva. Então o inseto tem o estímulo para os ovos entrar em quiescência. E aí, eu não vou ter o problema com a praga nesse momento. E quando volta a chover, lá segunda quinzena de setembro, está chovendo relativamente bem aqui já. Aí essa braquiária já não está mais no campo, é soja novamente, que não é hospedeira. Então, o que tem de ovo no campo é quebrado o ciclo da praga aí, porque eu elimino o hospedeiro. Já nos sistemas que eu mantenho a braquiária ao longo dos anos, eu tenho o problema da praga. Então esse é um resultado que eu achei muito interessante, sabe? Muito interessante, que ajuda a valorar o sistema produtivo, pensando em sustentabilidade, em rentabilidade econômica. Não, muito interessante. Você tem outro exemplo também em relação que vocês notaram redução de praga? Tem um bacana também, que é com lagartas desfolhadoras do eucalipto. A espécie que deu aqui foi Glena unipennaria, né? E, assim, pra vocês terem uma noção, a gente foi até pego de surpresa, não tinha pulverizador florestal para controlar a praga na época, foi um corre-corre danado. E lotou, assim, a gente via árvores forrado de mariposa, sabe? E aí eu comecei a avaliar entre os sistemas, fiquei curioso, e eu via que quando era sistema integrado, seja ele com lavoura, ou seja com pecuária, com pastagem, a presença de mariposa, cara, era muito menor mesmo. E, assim, eu estou falando de parcelas lado a lado, sabe? Uma está lotada, a outra não tem.
E aí, como deu essa infestação alta aí de mariposa, eu falei, agora eu vou acompanhar a taxa de desfolho dessas lagartas quando começarem a emergir, né? A eclodir, desculpa. E aí, pra vocês terem uma noção, no eucalipto em monocultivo, a gente teve as parcelas assim com 50% de desfolha da copa. E nos sistemas integrados eu não tinha desfolha. Então, independente se fosse lavoura ou pastagem, a integração. Mas a integração quebrava, interferia ali no estabelecimento da praga no campo. Certo. E qual é isso que eu estava a pergunta aí o que você justificava pela essa diferença de população específico dessa praga aí? Aham. Ó, uma ótima pergunta. Então, aí o que eu fiquei curioso, e dentro do sistema de monocultivo de floresta, eu resolvi estratificar da borda para o centro, avaliando a taxa de desfolha, sabe? E era nítido que a primeira e a segunda rua da borda, a externa, não tinha desfolha, uma desfolha muito pequena. E conforme eu ia entrando dentro na parcela, essa desfolha ia aumentando. Ou seja, a impressão é que está muito relacionado com radiação solar. E aí, se você pegar e pensar que quando eu estou trabalhando com um sistema integrado, eu tenho no máximo 3 linhas de eucalipto juntas, é como se todas elas fossem borda de um maciço de eucalipto. Como se todas elas fossem borda, porque todas elas recebem muita radiação solar comparada a uma árvore que está no meio de uma área de floresta em monocultivo. Bem legal, muito legal esses resultados. Só parando aqui para o pessoal, a Fabiana Soares, que é professora, inclusive, do Instituto Federal aí no Mato Grosso, ela pergunta também se tem problemas de praga de armazenamento aí, se vocês fizeram algum estudo. Uhum. Eu não trabalho com pragas de armazenamento. Mas o que tem é o comunzão aí, são as principais gorgulhos, algumas traças. Certo. Mas não é nenhum volume de trabalho. Desse último trabalho que você já estava voltando aqui a parte do estudo que você estava falando, o Francisco perguntou se as pastagens não poderiam ser refúgio de inimigos naturais. Uhum. Legal. A gente fez alguns estudos assim, até tentamos avaliar crisopídeo, por exemplo, porque tem alguns trabalhos que mostram que durante a floração da braquiária chega bastante crisopídeo na área, né? Não conseguimos detectar essa diferença não, comparado ao milho, por exemplo, que tem muito pólen. Mas a gente fez um estudo de predadores epígeos, trabalhando com muita pitfall. Foi trabalho da dissertação da aluna nossa, Suelen. Predadores, o que, Rafael, que cortou bem na hora? Predadores associados ao solo, predadores epígeos. Trabalham com bastante armadilha pitfall, né? E a gente teve uns resultados bem interessantes, sabe? Por isso que eu falei no começo lá que a gente tem uma biodiversidade muito grande mesmo no monocultivo. E a gente encontrou isso. Se vocês terem uma ideia, só de formiga, predadora e onívora, que a gente separou, foram 34 espécies só na soja a gente encontrou isso. É muita coisa, né? Então, assim, a biodiversidade era meio parecida quando eu tenho uma integração ou não. Só que algumas espécies de inimigos naturais que são típicas do eucalipto, por exemplo, a gente tem essas espécies mais adaptadas a determinada cultura, né? Elas estavam presentes na soja que era em integração. Na soja monocultivo elas não estavam. Então, sim, a gente tem um acréscimo, mesmo trabalhando 2 espécies de plantas, mas a gente tem um acréscimo nessa comunidade de inimigos naturais. A pastagem, o Francisco perguntou, desses predadores associados ao solo, é o que a gente tinha mais pobre, sabe? Mas esse mais pobre até é injusto falar isso, né? Porque é uma biodiversidade grande. Mas comparado aí com soja, com milho, a biodiversidade foi menor.
Mas quando a gente integrava, aumentava a comunidade de amigos naturais. Ah, legal, Pita. A gente já vai chegando aqui a 45 minutos de live. Eu queria só... Bem, esse eu acho que é um exemplo ótimo, né, de para onde a agricultura pode ir, permitindo uma agricultura mais sustentável mesmo, que com lucro, né, ocupando a área, né, usufruindo a área da forma total e tirando altas produtividades e tendo uma preservação maior, né? Então, essa eu acho que é um estudo bem interessante. São poucos os trabalhos com essa área que você fez desse tamanho, que também é muito difícil. A gente sabe, para quem trabalha no campo, né, faz experimentos de campo, você ter áreas experimentais desse tipo são muito difíceis. O Diego aqui, ele já tinha feito essa pergunta, botou aqui, repetindo a pergunta, Diego, biólogo, perguntando sobre o método push and pull, se, na sua opinião, é viável e se você já realizou alguma pesquisa com essa estratégia. Legal. Eu acho que é super viável. É uma ferramenta que é mais que provada que funciona. Basta a gente ter quais as espécies de plantas mais adaptadas, né? Falar que a gente tem adoção nisso em cultivo de commodity é que a gente não tem. Mas a gente tem um exemplo muito legal, por exemplo, na África, que o pessoal lá, os produtores, utilizam isso para aquela broca, que agora não vou lembrar o nome agora, que é uma praga importante, e para a Spodoptera frugiperda também. Então eles usam muito técnica push-pull no campo, cultivando em consórcio desmódio no milho, e externamente a lavoura, eles usam na pie, se eu não me engano. É na pie, para broca, né? Então assim, é possível, é possível. Agora, eu acho que é um desafio maior ainda. Eu acho que nós precisamos subir um pouco o nível de conhecimento tecnológico para o produtor pensar nesse tipo de estratégia hoje. Hoje, o que é o mais viável aí seria a utilização dos semioquímicos mais sintéticos. Trabalhar com armadilha, tentar coleta massal, por exemplo. Pegando já esse gancho, uma das evoluções que nós já temos é o controle biológico, né? Essa é uma área que eu também trabalho bastante, e então eu gosto sempre de toda live puxar um pouco o assunto. A gente já falou rapidamente aqui, você citou sobre a técnica on-farm, que é algo que vem sendo feito em todo o Brasil. Isso aí é outra discussão, isso gera grandes debates. Vamos ver se a gente traz depois aqui algum pesquisador na parte de controle microbiano, para a gente poder conversar de outras questões, né, com entomopatógenos. Mas bem, essa é uma, eu imagino que aí deve ter gente com nível instalando basicamente laboratórios e outros com não tanto, né, que aí você tem vários problemas associados. Eu acho que é isso que a gente vê conversando com os colegas de várias partes do Brasil. Mas eu queria que você falasse do controle biológico em geral, o que é que chegou, o que o pessoal está utilizando mais, se é o controle biológico com fungos, com bactérias, se os macro-organismos, os parasitoides já chegaram, se já tem produtor utilizando. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Legal. O uso predominante aqui é micro-organismo. Macro-organismo, eu até apresentei, levei um trabalho no último congresso, até fazendo esse contraste aí. Por exemplo, nas nossas coletas aqui de lagarta, quase eu não coleto parasitoide. É muito pouco, sabe? Comparado ao número de lagartas que morrem por micro-organismos. Aí inclui de tudo, vírus, bactéria e fungo. Porque o nosso clima aqui favorece demais. Você tem uma ideia, a precipitação anual aqui é acima de 2.000 milímetros. Isso num tempo muito determinado, que é só durante primeira e segunda safra. Então nós estamos falando aí de uns bem distribuído mesmo, aí 6, 7 meses de chuva. Cai tudo isso de água. Então, para mim, e aqui é muito calor, né? Então, parecido com Petrolina. Tirando a chuva. Então, assim, eu acredito muito no micro-organismo. Não que eu não acredito no macro, eu acho que funciona também. Hoje no estado, que eu saiba, a gente tem uma biofábrica, fica ali em Campo Verde, do colega Márcio, que tem resultados interessantíssimos também em algodão.
está trabalhando em algodão, funcionando muito bem, que é uma cultura que naturalmente demanda bastante pulverização, principalmente por causa de bicudo, né? Então bagunça um pouquinho o ambiente ali. Mas o problema do macro-organismo para nós aqui, grande é distribuição, logística. Não dá para comprar de São Paulo. Não chega a tempo, todo mundo reclama disso. Se nós tivermos biofábricas locais, é um baita mercado. Né? Agora, o micro-organismo, além de eu ter uma condição muito favorável para ele aqui, eu abro o lacre, coloco no tanque e pulverizo. Então, esse fator de praticidade também predomina muito, sabe? E o que é um negócio que eu... Nós discutimos, inclusive, em outras lives aqui, justamente isso, né? É mais fácil para o produtor que está acostumado com o químico fazer uma transição ou integrar com o controle microbiano, né? Macro exige um trabalho de treinamento maior e mais próximo. Sim, sim. E aí tem um negócio muito interessante que nós começamos a trabalhar com isso agora, em parceria principalmente com o pessoal do Instituto Mato Grossense do Algodão, o Jacob, o Guilherme, que já que a gente tem uma agricultura intensiva, e é fato, isso só vai aumentar, será que a gente não pode ter algum benefício nisso? Então a hipótese inicial num ambiente mais intensivo de produção, eu posso ter uma performance melhor dos meus micro-organismos. Porque eu tenho o hospedeiro o ano todo. Né? Eu tenho a lagarta, vamos falar assim, o ano todo. A chance de epizotia pode ser maior. Essa é a hipótese que a gente começou a trabalhar nos últimos 2 anos aí. Legal, Rafael. Bem, a gente colocou aqui vários temas ainda que sempre a gente nunca consegue esgotar. Você também fez muito trabalho aí na parte de resistência, né, de insetos a inseticidas. Eu queria que você só desse rapidamente, aí a gente está com 52 minutos, desses trabalhos de resistência, o que você, se você, nesse tempo que você está aí, você deve estar uns 9 anos aí na Embrapa, desses trabalhos que você fez, foi o que você vem detectando de maiores problemas e se os produtores têm adotado mais a rotação de produtos, de princípios ativos, né? Uhum. Tiago, então, resistência é uma linha de trabalho que eu conduzo aqui justamente porque é uma demanda muito grande. A resistência é uma consequência direta da intensificação agrícola. Principalmente pensando em pragas polífagas, né? Então, por isso, desse trabalho com isso. Eu falo para você, assim, Spodoptera, pensando em alvos, elencar alvos, né? Spodoptera e em polífaga, Spodoptera e mosca branca são espécies muito importantes da gente ter esse tipo de monitoramento. O que eu defendo muito é que a gente precisa ter esses monitoramentos, mas sempre em âmbito estadual. Não adianta ter uma população daqui, uma população do sul, uma população da Bahia, e eu falo, olha, tem variação de resistência. Porque a gente pega essas variações dentro do estado. Então, além da intensificação, tem um outro fator muito preponderante aí, que é a comercialização. Se eu estou num local que eu tenho disponibilidade de vários grupos químicos, eu tenho várias revendas, várias companhias que oferecem de tudo, beleza, o produtor ele consegue fazer isso. Mas tem região que as opções são poucas. Então fica limitado àquele pacote tecnológico que o produtor adquire. Então, assim, não tem jeito. Sempre a gente vai ter algum problema com resistência, né? E é por isso que eu tenho trabalhado com isso aí, em parceria com os colegas, para tentar divulgar. Inclusive, a gente criou um seminário mato-grossense de manejo de resistência, justamente para tentar difundir mais ainda essa informação ao produtor. Não, muito legal. Eu sempre vi esses cursos muito bem divulgados, as pessoas buscam bastante, né, tem um interesse. E ainda mesmo com o crescimento muito forte do controle biológico, né, mas ainda hoje, para muitos, ainda a principal, né, realidade, que eles precisam ter aquilo e a gente precisa dar um retorno para eles para ter essas informações que são essenciais, né. Então, pelo menos, se for utilizar, que utilize da melhor forma possível, né, com monitoramento. Se
havendo disponibilidade, fazendo a rotação, né, com diferentes modos de ação, mas muitas vezes a prática é um pouco diferente quando a gente chega lá, como você comentou, né? Tem algumas dificuldades que o trabalho se torna maior para eles, né? Peter, eu queria acabar com um assunto que hoje é uma grande atração do Congresso Brasileiro de Entomologia. Tem gente que já deve estar aí estudando, grupos de universidades aí que tem já coach para trabalhar a turma aí para participar do Entomoquiz. Eu queria que você falasse rapidinho para a gente fechar nossa live. E tem outras perguntas aqui, gente. Felizmente, valeu aí pela participação, professor Wendel aí. Mas depois a gente, inclusive o Pita aqui, quem quiser, escreve aí, Rafael Pita Embrapa Sinop, já aparece lá o nome dele, lá na página do Embrapa, tem um e-mail, vocês podem entrar em contato. E qualquer dúvida tiver com ele vai... Pita. Rafael.pita@embrapa.br. Mas fale um pouquinho, que a gente está acabando, tem 4 minutos, eu queria que você falasse desse Entomoquiz, o que foi isso, como está sendo a experiência, se vai continuar, como é que é? Pô, foi muito legal, né, cara? E a gente caiu meio de paraquedas, eu lembro que a gente estava participando numa assembleia da SEB no Scombiol lá de Bonito. Você estava secretariando, eu acho, né? E aí abriu para perguntas aí, comentários em geral, e eu falei, putz, o que vocês acham de ter alguma coisa nesse sentido, igual tem o Linean Games na Sociedade Americana? Por que não a gente ter isso aqui também? E aí, acho que a Eliane estava na reunião na hora, e eu falei, legal mesmo, você topa fazer? Eu falei, caramba, já dá um gelo, né? Porque dar ideia é bom agora. Só atualizando, viu? Tava você e tava junto com o Daniel, não é isso? O Daniel, vocês dois fizeram essa proposta. Exatamente. A reunião a diretoria era o Pedro Neves, que é o presidente, né? Eu estava como secretário. E a gente falou, beleza, adoramos, vocês conduzem ou não? Aí vocês fizeram a proposta, tiveram que então, nessa hora, o Daniel Boy, ele tava do meu lado. Nessa hora ele já cutucou e falou assim, vamos, Boy, pega que a gente faz junto. Então tá, a gente faz. Olha, aí você já te prontificou. A Gabi Vieira aqui, até me lembrei agora, a Gabi Vieira falando aqui que ela é da UEL e ela foi da primeira equipe campeã, né? A estadual de Londrina foi a primeira campeã. Não, putz, é muito legal, eu gosto muito assim. O primeiro, a gente vai meio, né, tropeçando aí, mas, bom, primeiro a interação com a sociedade americana já foi muito legal. Tava nós dois no hotel lá, o presidente da sociedade americana passou algumas dicas, que eles são fanáticos com isso também, com esse jogo lá, né? Doaram o equipamento para nós, muitas dicas. E o primeiro lá em Goiânia, né? Nossa, cada bola fora que eu dava, porque o pessoal não sabe, mas até no dia de chegar no evento, a gente não tinha o apresentador, né? A gente pensou em vários nomes e aí não chegamos num consenso e era ruim para, no dia, convidar alguém de paraquedas e aí meio que foi aqui no palitinho e eu fiquei com o palitinho menor. Mas é isso, agradecer a turma que faz parte da equipe de Entomoquiz, né? O Daniel, o Alexandre, tivemos o Cláudio, né, que entrou na última, também participando da equipe. Então é uma trabalheira danada aqui. Temos 5 milhões do país, né? Representante de cada. Trabalheira é grande, mas o resultado é bem legal, a galera abraçou, né, a proposta e tá firme e forte. Ano que vem, ia ser esse ano que vem vai ser em Fortaleza. Pita, 30 segundos, despede aí da galera e vai ficar disponível aqui a live para todo mundo assistir. Beleza. Thiago, meu amigo, muito obrigado pelo convite. Primeira live que eu participo assim, né? Nem Instagram eu tinha. Mas foi um prazerzão o bate-papo. Pessoal,
fica à vontade de entrar em contato quem quiser. E Vai acabar!